A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Hoje celebramos o 5º domingo da Quaresma. Na caminhada quaresmal meditamos fraternidade e ecologia integral, lembrando que a natureza, Deus contemplando a natureza, viu que tudo era muito bom. O evangelho deste domingo, queridos irmãos, é de João 8, 1 a 11. Escutemos. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Tu o que dizes? Perguntava isso para experimentar Jesus e para terem motivo para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, no tempo quaresmal, os textos do Evangelho nos incentivam a permanecermos no caminho de Jesus. Caminharmos pela conversão, buscarmos cada vez mais viver o que Jesus nos ensinou. E o Evangelho de hoje, do texto de São João, é um belíssimo texto para a nossa meditação. No Evangelho apresenta a Jesus uma mulher acolhida em adultério. Diante da acusação, Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Escrever, colher a história, recolher vidas, testemunhar tensões, alegrias, guardar a memória, acolher a fraqueza, dizer da salvação. Ao apresentarem a Jesus uma mulher surpreendida em adultério e a manifestação, a obrigação de matá-la por apedrejamento, tentam a Jesus. A tentação, a decisão de cumprir ou descumprir a lei.
Nenhuma resposta, apenas Jesus começa a escrever com o dedo no chão. É o chão da existência, pois o chão da existência é revelativa, é guardadora de desejos, de fraquezas, de sonhos, de futuro, de encontro e desencontros. O chão da existência é plena de vida, e porque cheia de vida, também cheia de fraquezas, mas também cheia de amores. É do chão da existência que nascem os ensinamentos da redenção no Evangelho de hoje. E Jesus a escrever, como que a revelar em cada um o que o rodeava a mulher, e a própria mulher saber ler-se no chão da existência. E no chão da existência, poder perceber-se diante de Deus. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Santo Agostinho, queridos irmãos, comenta esse texto com admiração. Olhai a resposta tão cheia de justiça, de mansidão e de verdade. A verdadeira resposta da sabedoria ouvistes, que a lei seja cumprida, que a adúltera seja apedrejada, mas como podem os pecadores cumprir a lei e punir essa mulher? Olhe-se cada um a si mesmo e coloque-se na presença do tribunal do seu coração e da sua consciência e será forçado a se confessar também pecador. Quem não tiver fraqueza, quem não sentiu, não sente a sua fragilidade, a possibilidade de queda, que já caiu, lance a primeira pedra. Pedra da morte que mata a cada um que atirar. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão e eles ouvindo, lentamente, lendo, ouvindo, perceberam-se frágeis e fracos como a mulher. Os que há mais tempo viviam mais depressa se aperceberam da fragilidade e da fraqueza do pecado. Onde estava o homem que participara do adultério? Nenhum o acusou e nenhum trouxe. Provavelmente perceberam o próprio adultério que os deveria levar à condenação. Cada um, no seu ver-ler, percebe onde está diante da lei, mas especialmente diante de Deus. Todos foram se retirando, permaneceram ali Jesus e a mulher. No local apenas a miséria e a misericórdia. Ela, que estava no meio de todos que a acusavam, agora só diante de Jesus, permanece só na traição e pecado. Só na leitura da sua fraqueza e pecado, no acolhimento aberto à misericórdia de Deus. A pecadora, o perdão dos pecados, ninguém te condenou, eu também não te condeno. A fragilidade humana e a bondade divina, como nos diz Santo Agostinho. Mas ele, que há pouco havia disperso os adversários dela, com a voz da justiça, erguendo-os em direção a ela os olhos da mansidão, lhe pergunta: ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E ele: nem eu te condeno. Nem mesmo eu, do qual pensas que temias ser condenada, não encontrando em mim nenhum pecado. Nem eu te condeno. Mas como, Senhor? Tu favoreces então o pecado? Absolutamente não. Vai de agora em diante e não peques mais. O Senhor condena o pecado, não o pecador. Jesus ergue-se e perdoa. Ele é a remissão dos pecados ao se levantar, se erguer, a misericórdia sobre a miséria, o perdão de Deus sobre a culpa, a vida sobre a morte. Deus não quer a morte do pecador, mas que viva. Na mulher do Evangelho nos vemos e também nos lemos. Lemos também a nossa vida, os nossos dias, as nossas fraquezas, o nosso pecado. Lemos e vemos quanto somos tomados pelos desejos que nos levam ao meio, mas também podem nos levar ao encontro de Jesus. Ele não nos condena, mas nos ensina a ler os nossos pecados, a nossa fraqueza, e na leitura das nossas fragilidades percebemos a misericórdia de Deus. Eu não te condeno, desejo a tua salvação, desejo a tua redenção, eu desejo que tenhas vida e vida em abundância. Nenhuma palavra de diminuição, de acusação, de condenação. Vemos acolhimento, respeito, comiseração, perdão, misericórdia. A suavidade que convida amorosa e cordialmente à conversão. Eu também não te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. Na Quaresma, o Evangelho nos propor o caminho da misericórdia, não da condenação. Como nos diz Papa Francisco, talvez tenhamos esquecido de indicar e viver o caminho da misericórdia,
Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que este é apenas o primeiro passo, necessário e indispensável, mas a Igreja precisa ir mais além, a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéril, como se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a Igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo do regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Sim, a misericórdia, queridos irmãos e irmãs. No chão da existência, no chão do pecado, é possível ler aquele que é a misericórdia, aquele que nos oferece o alento, o perdão. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A misericórdia é o atributo de Deus que ocupa o primeiro lugar na autorrevelação de Deus na história da salvação. Daí que já não possa ser considerado um atributo divino, nem menos ainda ficar subordinado aos atributos de Deus que derivam da essência metafísica de Deus. A misericórdia é mais do que o lado visível e operativo da essência divina, que se encontra graciosamente virada para o mundo e para os seres humanos e se torna a virar para eles uma e outra vez na história, isto é, a bondade e o amor inerentes a Deus. A misericórdia é a caridade operativa, efetiva de Deus. Vai e de agora em diante não peques mais. Foram essas as palavras de Jesus dirigidas à mulher surpreendida em adultério. Ela não foi apedrejada, mesmo tendo pecado. O Mestre educou todos os que estavam ao redor da mulher e ainda hoje nos envia sua palavra a fim de que possamos ser educados para a liberdade, para o perdão, para a misericórdia. Os gestos e as palavras de Jesus, seu modo de educar, inspira e desperta o desejo de uma vida nova, não mais pecar, segui-lo, conhecer o caminho da verdade, conhecer o caminho do amor, mas conhecer especialmente o caminho do perdão. Não esqueçamos esta palavra, nunca se cansa de perdoar, nunca. O problema é que nos cansamos de pedir perdão. Não nos cansemos nunca, não nos cansemos nunca, diz Papa Francisco. Ele é um Pai amoroso que sempre perdoa e tem esse coração misericordioso com todos nós. Aprendamos também nós a ser misericordiosos com todos. Invoquemos então a misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de nossos irmãos e irmãs. Isaías rememora o cuidado misericordioso de Deus para com seu povo. Eis que farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Fiz brotar água no deserto, rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Água, rios na terra seca da fraqueza. Águas, rios de misericórdia que nos fazem caminhar. Vai e não cometas mais nenhuma falta, nenhum pecado. Queridos irmãos, queridas irmãs, São Paulo aos Filipenses a nos dizer que fomos encontrados pela misericórdia, fomos alcançados por ela. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, para ver se alcança a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Sim, irmãos e irmãs, todos fomos alcançados por Cristo pela sua morte e ressurreição. Todos fomos atingidos pela misericórdia pendente da cruz. Todos fomos alcançados pela vida nova da Páscoa. Então também nós, como Paulo, queremos correr para sermos alcançados pela misericórdia e atraídos por ela. Deus não quer o pecado, Ele nos quer, porque Ele é bondoso e compassivo. Ele só deseja o bem e a vida, que ninguém se perca, que todos possam no perdão ir
e trilhar os caminhos das sendas da verdade e do amor, conforme o texto do Evangelho de hoje, Jesus ao dizer à pecadora. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Façamos a oração da campanha da fraternidade deste ano. Deus viu que tudo era muito bom. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza da Tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, Teu Filho e nosso irmão, humildemente Te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Estamos no tempo da quaresma e na campanha da fraternidade deste ano, estamos meditando a realidade fraternidade e ecologia integral. Desejamos entrar na contemplação da beleza da obra criada por Deus. Escutemos o texto de Papa Francisco em Laudato Si, que nos fala justamente da obra criada. Embora suponha também processos evolutivos, o ser humano implica uma novidade que não se aplica cabalmente pela evolução de outros sistemas abertos. Cada um de nós tem em si uma identidade pessoal capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. A capacidade de reflexão, raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico. A novidade qualitativa implicada no aparecimento de um ser pessoal dentro do universo material pressupõe uma ação direta de Deus, uma chamada peculiar à vida e à relação com o tu, com o outro tu. A partir dos textos bíblicos, consideramos o ser humano como sujeito que nunca pode ser reduzido à categoria de um objeto. Mas seria errado também pensar que os outros seres vivos devem ser considerados como meros objetos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. Quando se propõe uma visão da natureza unicamente como objeto de lucro e interesse, isso comporta graves consequências também para a sociedade. A visão que consolida o arbítrio do mais forte favoreceu imensas desigualdades, injustiças e violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornaram-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais poder, o vencedor leva tudo. O ideal da harmonia, justiça, fraternidade e paz que Jesus propõe situa-se nos antípodas de tal modelo como ele mesmo se expressou ao compará-lo com os poderosos do seu tempo. Sabias que os chefes das nações as governam como seus senhores e que os grandes exercem sobre eles o seu poder. Não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo. A meta do domínio do universo situa-se na plenitude de Deus que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, fruto da maturação universal. E assim juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco através de nós para a meta comum que é Deus, numa plenitude transcendente, onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. Com efeito, o ser humano dotado de inteligência e amor e atraído pela plenitude de Cristo é chamado a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que toda criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo material é uma imagem do amor de Deus, do seu carinho, sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem.
Quem cresceu no meio dos montes, quem na infância se sentava junto ao riacho a beber, quem jogava numa praça do seu bairro, quando voltava aos seus lugares, sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade. Deus escreveu um livro estupendo, cujas letras são representadas pela multidão de criaturas presentes no universo. E justamente afirma os bispos do Canadá que nenhuma criatura fica fora desta manifestação de Deus. Desde os panoramas mais amplos, às formas de vida mais frágeis, a natureza é um manancial incessante de encanto e reverência. Trata-se de uma contínua revelação do divino. Os bispos do Japão, por sua vez, disseram algo muito sugestivo. Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no amor de Deus e na esperança. Esta contemplação da criação permite-nos descobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa, porque para o crente contemplar a criação significa também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e silenciosa. Podemos afirmar que ao lado da revelação propriamente dita contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despontar do sol e no cair da noite. Prestando atenção a esta manifestação, o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com outras criaturas e exprimindo ao mundo, exploro a minha sacralidade, decifrando o mundo. O conjunto do universo, com suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. São Tomás de Aquino sublinhava sabiamente que a multiplicidade e a variedade provém da intenção do primeiro agente, o qual quis que a falta de cada coisa para representar a bondade divina seja suprido pelas outras, pois a sua bondade não pode ser convenientemente representada por uma só criatura. Por isso, precisamos de individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações, assim compreende-se melhor a importância e o significado de qualquer criatura, se a contemplamos no conjunto do plano de Deus. Tal é o ensinamento do catecismo. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal, o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura basta a si mesma. Elas só existem na dependência uma das outras para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas e juntamente com elas, como se vê nesse glorioso cântico de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. Ele é belo e radiante e com grande esplendor, de ti Altíssimo nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo, alegre, vigoroso e forte. Que palavras que nos animam, queridos irmãos, queridas irmãs, a vivermos cada vez mais da obra criada por Deus e podemos louvar e bendizer e conviver dignamente com a obra criada. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Lembramos os nossos aniversariantes, aniversário de nascimento, dia 6, o diácono Agenor Martins Júnior. Também no dia 6, o diácono Rosinaldo Mota Trovão. No dia 6, padre Claudemir Rocha Lima. Também no dia 6, padre Tinapan Chinerai. No dia 8, o diácono Jesus Vages dos Santos. No dia 9, padre Gaston Gabriel Aquino. Dia 10, o diácono Luiz Paulo da Silva. No dia 11, padre Ricardo Gonçalves Castro. E no dia 12, padre Kennedy Cardoso Pincanço. E lembramos a ordenação presbiteral no dia 10 do Frei Haroldo Pimentel. Rezemos por esses nossos irmãos, por eles viverem entre nós e exercerem o seu ministério nas nossas comunidades da Arquidiocese de Manaus.
Queridos irmãos, queridas irmãs, no próximo domingo já celebramos o Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. E no Domingo de Ramos fazemos a coleta da solidariedade, ou como costumamos chamar, a coleta da campanha da fraternidade. Todas as coletas de todas as celebrações do sábado e do domingo são entregues para este fundo de solidariedade, seja um tanto que fica na nossa arquidiocese para as nossas atividades da Caritas e outro tanto irá para a CNBB, para iniciativas e projetos para o bem dos pobres. Na Semana Santa, nós recordamos, queridos irmãos e irmãs, Sexta-feira Santa, nós ainda vamos no próximo domingo aqui apresentar toda a programação, mas lembro que na Sexta-feira Santa realizamos a coleta para os lugares santos, ou como costumam chamar, a Terra Santa. É a coleta que realizamos durante as nossas procissões, as vias sacras, ou quando fazemos a nossa reverência, a nossa adoração a Jesus. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás no céu, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrama sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos assim, queridos irmãos e irmãs, encerrando o nosso programa, mensagem pastoral, lembrando que no próximo domingo temos início da nossa Semana Santa, com Domingo de Ramos. Vamos assim fazendo a nossa caminhada quaresmal para podermos cada vez mais viver intensamente de Jesus, que por nós morreu na cruz e ressuscitou, dando-nos o dom da vida nova. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo e uma abençoada semana para todos. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.